Então, a gente vai ter aqui com a gente a professora Sueli Edi Rufini ou Edi Rufini? Edi. Sueli Edi Rufini. A professora Sueli é graduada em Psicologia pela UEM, a Universidade Estadual de Maringá, fez mestrado em Educação pela UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, e o doutorado em Educação pela Unicamp. Tem experiência na área de educação, com ênfase em psicologia educacional, atuando principalmente nos temas de motivação e aprendizagem. A professora se aposentou como docente da Universidade Estadual de Londrina, mas ainda é docente no programa de pós-graduação. Correto, professora? Correto. A professora, então, tem trabalhado na linha de psicologia educacional, o tema motivação tem permeado os trabalhos dela, então já tem bastante experiência com o tema, e eu fico muito satisfeita de ter a sua presença aqui, da gente poder discutir com os estudantes o tema da motivação, e como profissional que atua no apoio pedagógico, fico muito satisfeita também de poder aprender um pouco mais sobre o tema para a minha atuação. E para minha experiência como estudante também, eu também, às vezes, sou afetada pela falta de motivação. Eu passo a fala agora para a professora Sueli. Pessoal, vocês fiquem à vontade para irem fazendo perguntas no chat, ou depois da fala da professora Sueli, também podem abrir o áudio e fazer as perguntas a vocês mesmos, tá? Fiquem à vontade. Professora Sueli, o tempo é seu. Fique à vontade, o que precisar, a gente está aqui, é só chamar. Muito obrigada. Boa tarde a todos, uma grande satisfação falar com vocês. Parece, quando a Michele me fez o convite, em março, parecia, nossa, junho está tão distante, eu pisquei, estamos em junho, né? E eu gostaria de dizer que eu preparei esta fala com o intuito de conversarmos a respeito, né? Se sabe muito sobre motivação e aprendizagem, mas é importante que isso toque o cotidiano das pessoas que estudam, que estão aí querendo aprender, se aprimorar, e que, como tudo na vida, nós temos altos e baixos, né? Grande satisfação, empenho e desânimo, vontade de desistir, isso é do ser humano, né? Como a Michele também disse, podemos conversar por chat, depois também, se alguém quiser fazer uma pergunta durante, também não tem problema, vamos falando aí juntos da maneira mais tranquila possível. Quando se fala de motivação, cada pessoa, né, que não é estudiosa da área, tem algumas concepções, algumas ideias já pré-concebidas do que se trata. Motivação, eu motivo alguém, é algo que vem de fora, é um incentivo. Talvez ganhar um bom salário seja motivação para o trabalho, talvez buscar um bom rendimento, uma boa nota, ou passar na disciplina seja algo que motiva, mas muitas vezes nada disso motiva. Nesses tempos tão duros que a gente tem enfrentado, manter a motivação para as atividades cotidianas e manter a cabeça no lugar e sabendo o que quer, onde queremos chegar, é um desafio ainda muito maior do que quando as coisas estavam, né, normais no nosso cotidiano, com aquelas dificuldades que a gente conhecia. Agora, nós vemos aí uma dificuldade de recursos, uma dificuldade social, uma dificuldade de pensar no futuro de cada um de nós, a nossa saúde, futuro da humanidade, futuro do meio ambiente. Vamos ficando muito desanimados. Mas o importante é que cada um de nós faça o melhor, né? Primeiro se cuidar para passar isso tudo com muita saúde, nós e as nossas famílias, e não desistir daquelas metas que nós estipulamos para a nossa vida e que a gente precisa e vamos tentar continuar. Então, motivação, esse tema, ele não vai fazer um milagre na nossa vida, mas saber um pouquinho a respeito dele pode nos ajudar muito, muito, muito.
primeiro lugar, a motivação, ela pode ser considerada algo interno, meu, eu tenho um interesse, eu tenho uma motivação, mas por que eu tenho motivação para algumas coisas e para outras não? Porque algumas pessoas são muito motivadas em ler. Conheço pessoas que trocam qualquer coisa por um bom livro, ficam lendo, 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 lendo. Outras detestam. Se tiver que ler um livro, vai procurar na internet um resumo. Pessoas adoram séries, outras não gostam nem de ficar, né, assim, diante da televisão vendo série. Por que nós nos diferenciamos nesses gostos, nessas preferências, nesses interesses? Quando a gente fala, então, na questão de desempenho, de realização, por que algumas coisas são tão difíceis para alguns e parecem mais fáceis para outros? Então, eu preparei aqui um materialzinho, um PowerPoint, mas nós não vamos ficar atrelados a eles. Então, eu falei, se vocês quiserem falar, fazer perguntas, comentários, vamos falando, tá? Eu vou pôr assim, só para não ficar só eu falando o tempo todo com vocês. Então, vamos ver se eu dou conta aqui. Apresentar. Como é que eu faço mesmo? Não, não é assim. Nos 3 pontinhos embaixo, parte de baixo. Isso, agora vai dar certo. Espera só um pouquinho. Nos 3 pontinhos. Daí... Peraí, nos 3 pontinhos não, professora, desculpa. Ao lado, essa telinha que tem com uma setinha. Apresentar agora. Ao lado dos 3 pontinhos. Isso. Daí aparece tela inteira, é isso, né? Isso, aí escolhe tela inteira. Isso. E daí... Clica em cima da tela. Compartilhar. Isso. Daí eu vou buscar o meu... agora vai dar certo. Muito bem. Agora eu pego a minha apresentação aqui. Deu certo? Assim, ó, pode clicar em ocultar aqui embaixo. Perfeito. Isso, então, eu coloquei aqui um título, né? Motivação e estratégias para estudar e para aprender. Algumas contribuições para a vida acadêmica. Se a gente terminar essa nossa fala com alguma contribuição para vocês, eu já vou ficar muito feliz, muito satisfeita, né? Nós vamos falar 3 assuntos aqui, muito ligados à motivação e à autorregulação. Nós vamos falar de inteligência, afinal, tem alguém aí inteligente e alguém não inteligente? Nós vamos falar disso. O que é ser inteligente, ou ser burro, ou ser menos capaz? As mentalidades, que são a maneira como eu vejo as coisas, como isso está... em termos do nosso desempenho e motivação acadêmica, está muito ligado à ideia que eu tenho de inteligência, de capacidade, e depois vamos falar um pouquinho dessa autorregulação, que é algo mais prático para o nosso dia a dia. Falando aí de inteligência, a gente começa com uma primeira questão, que, aliás, que norteou a ciência e os primeiros filósofos para chegar nesse conceito de ser inteligente. É a pergunta, por que somos tão diferentes, né? Os inatistas, lá no começo, né, quando os homens começaram a pensar a respeito de si mesmos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né, de como chegamos, enfim, os homens começaram a desenvolver teorias a respeito da capacidade mental, de realização. Então, nós teríamos aqui, pela frenologia, craniologia, nós teríamos aqui um ideal de homem, o homem grego, né, que teria este tipo de crânio, né, e aqui um cérebro, né, de um bom tamanho. Depois nós teríamos os seres humanos negros, com um cérebro e uma face
também diferenciada, e aqui nós teríamos o chimpanzé. Então, começam as ideias de que o que nós somos depende do formato da sua cabeça, depende da cor da sua pele, depende de região que você nasceu, a raça que você tem. Nessa discussão, dá a impressão assim, nossa, mas ela é lá do tempo grego, ficou por lá. Não, tem relatos, né, no final do século XIX e começo do século XX, a craniologia ainda era uma crença. Eu me lembro estar com um sobrinho meu nos anos 80, e eu fui com a minha irmã levar esse meu sobrinho, e o médico disse assim, pelo formato da cabeça dessa criança, eu digo que ela vai ser muito inteligente. O médico, né? Então, se eu nasço com uma cabeça um pouco menor, mais pontuda, poderia fazer a diferença. A inteligência pode ser genética? Ela é, mas não é tudo, essa é uma parte da história, né? Na discussão, no começo do século XX, surgem os ambientalistas que dizem que tudo isso é bobagem, né? Não é o crânio, não é o cérebro, o importante são as experiências do ambiente. Se diz que dois filósofos, né? Um mais idealista, um inatista e um outro mais ambientalista conversando, um diria, tudo que é aprendido primeiro precisa passar pelos órgãos do sentido. Tudo que tem no seu intelecto tem que passar pela experiência. Você viu, você ouviu, você cheirou, você tocou, por isso está lá no seu cérebro. E um inatista diria, sim, mas o cérebro está lá primeiro, sem o cérebro não teria essa aprendizagem. Então, essa discussão é muito antiga. Mas o que tem a ver com a minha motivação, com o meu dia a dia? Muito se desenvolveu a respeito do cérebro, dos neurônios, das conexões, e continuamos sabendo que cada um de nós é um ser único, dotado de características biológicas hereditárias, inatas, mas em constante interação com o seu meio desde o nascimento. Você pode, por exemplo, ter 5 filhos, você vai ter 5 indivíduos diferentes, por quê? Eles têm uma dotação genética diferente, e o momento do nascimento, aquele pai já não é aquele pai, a escola, os amigos, o que ele aprendeu, isso vai desenvolver esse ser humano e desenvolver o seu cérebro, né? Daí entra uma história que é muito divulgada aí no senso comum, em revistas, em testes. Hoje em dia não tem revista que você faça teste, mas houve uma época que havia teste de tudo para as pessoas fazerem. Na internet também tem uns aí, né? E o teste de QI, ele passou a ser muito divulgado, socializado, como se fosse uma medida muito importante para separar os inteligentes dos poucos inteligentes, né? Nos anos 60, 1960, 50, os Estados Unidos utilizaram muito resultados dos testes de QI, principalmente para fazer a seleção para as pessoas que entrariam no exército. E essa ideia de que você pode medir, ela passou a ser divulgada por muito tempo, né, as pessoas acreditando que é possível separar os inteligentes dos não inteligentes. Desde 1905, Alfred Binet, na França, ele recebeu uma tarefa, né, do governo francês, de que ele precisaria encontrar alguma forma de trabalhar com as crianças nas escolas, aquelas crianças que não conseguiam aprender. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade prometidos pela Revolução Francesa não poderiam ser, né, eles não poderiam ser alcançados se você não tivesse uma educação de qualidade para todos. E havia crianças lá que não aprendiam. Então, o Binet foi o primeiro a fazer uma medida, mas a ideia dele era que, com esta medida, se pudesse tratar essas crianças de uma maneira que ela tivesse informações mais adaptadas,
com mais horas de trabalho com essas crianças, enfim. Mas estava ali inaugurada a medida da inteligência. Hoje, o que a gente sabe? Isso daqui é uma ideia de teste de inteligência mais simples, né? Que você pode medir o QI. Então, nós teríamos um QI médio, que seria 100. Mas de onde sai esse 100? Você tem vários testes que vão chegar a essa medida aqui. Então, os testes geralmente medem atenção, raciocínio lógico, concentração, habilidade espacial, né? Há vários testes de inteligência e eles procuram trabalhar com conteúdos que não exijam escolaridade, mas conteúdos que demonstrem a capacidade de raciocínio da pessoa. Então, com essa ideia, nós teríamos as pessoas com QI 100, né? Aqui, pessoas com inteligência ditas normal. 85, 70, aqui nós teríamos uma linha onde a gente separa, é chamada linha limítrofe, né? Aqui você teria pessoas com mais lentidão de raciocínio, e conforme essa curva que ela vai declinando para o lado esquerdo, eu vou ter as pessoas com comprometimento tal que elas não vão nem serem capazes de dar conta de si mesmas, né? Então, e aí o número de pessoas, é lógico que diminui muito. Do lado direito, esta curva, ela iria 145, 160, também diminui o número da população. Conforme eu vou progredindo para o lado direito, eu vou tendo as pessoas geniais, aquelas pessoas com inteligência muito acima da média, né? Einstein, outros tantos, né? Tem uma lista aí de pessoas brilhantes, muito inteligentes. Agora nós, seres normais, que levantamos de manhã, lutamos pela vida, 95% das pessoas está nesta faixa, de 70 a 130, de 30. Essas pessoas são capazes de aprender, desenvolver, se adaptar no seu meio, aprender a ler, escrever, fazer cálculos simples. 68% das pessoas têm uma inteligência média que lhe possibilita as pessoas podem voar. Agora, nós, acima de 30 são aqueles considerados geniais, né? E abaixo de 70, aqueles com dificuldades de desenvolvimento ou de aprendizagem. Mas esses também podem aprender. Bom, por que eu estou falando isso? Quando nós enfrentamos a escola, colocamos os nossos pezinhos na escola pela primeira vez, existe uma cultura na escola, desde lá da educação infantil, o médio, existe uma cultura baseada, pautada na capacidade, na inteligência, na capacidade de aprender. Então, você vê claramente que algumas crianças vão se sobressair, mesmo na educação infantil, e outras crianças vão ser mais lentas, mais introvertidas, e talvez não demonstrem tanto que aprenderam. Um professor que está lidando com essa sala, está conhecendo essa sala, ele pode criar preconceitos com o que ele vê. Esta menina é muito inteligente, este menino não é tão inteligente. Mas ela guarda para si, a professora. Esta criança considerada muito inteligente, possivelmente vai receber dessa professora que não falou nada, muito mais atenção, ela vai receber elogios, ela vai receber os materiais mais desafiadores. Eu estou falando de uma maneira assim, caricata, né? E aquela criança mais lentinha, que a professora observou, ela vai receber talvez um material com menor dificuldade, a professora desafia essa criança, mas no nível um pouco mais baixo. Agora, em que diferenciam essas duas crianças? Suas características, né? Seu temperamento, seu jeitão de ser. Agora, as crianças muito cedo, elas aprendem que algumas pessoas podem e ela talvez não possa tanto.
Essa menininha que eu falei que é inteligente, talvez considerada inteligente, talvez ela vá crescer com uma ideia, eu posso muito. E aquela outra criança que a professora considerou menos capaz, ela pode crescer com uma dúvida e ficar cada vez mais cerceada, cada vez mais fechada. Em termos motivacionais, isso é muito sério, porque eu só vou me aproximar de uma atividade se eu me sentir capaz de realizá-la. Por exemplo, eu só escolho continuar os estudos a partir do ensino médio se eu considerar a minha capacidade de passar no vestibular e de levar um curso, que a minha capacidade é boa, senão eu já nem tento. No entanto, essa minha percepção de capacidade, muitas vezes ela pode ser prejudicada nas situações de exames, de avaliações, de demonstração pública. Então, eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que fazer um relatório. Puxa, mas eu não escrevo tão bem, o professor corrigiu, encheu a minha página de correções, o fulano já terminou e eu ainda não saí da sala. São várias pistas que vão nos levando para baixo e eu posso terminar uma disciplina, um semestre, um curso inteiro, dizendo: e não posso, eu não dou conta disso, isso não é para mim. Essa percepção de falta de capacidade, uma baixa percepção de competência, ela é mais forte do que uma mordaça, do que uma amarra, porque eu fico tão convencido da minha incapacidade que eu não tento. Os educadores, de maneira geral, eles têm um compromisso muito grande durante as suas atividades no ensino, de não deixarem que os indivíduos duvidem das suas capacidades, das suas competências. Eu posso não ser tão ágil e tão rápido quanto fulano, mas eu vou no meu ritmo. O importante é que eu aprenda. Né? Nem sempre aquele que parece que é o melhor de todos vai ter um melhor desempenho na sua própria atividade acadêmica ou no mundo lá fora, né? O que eu não posso é desistir da minha meta, que é aprender, desenvolver, aprimorar. Por quê? Se nós somos capazes de ler, escrever, fazer cálculos, somos inteligentes. Nós nos adaptamos no nosso meio, nós somos capazes de superar desafios, somos todos inteligentes. Eu gosto muito deste mapa. Este mapa mostra o seguinte, um estudo, quer dizer, a junção de muitos estudos sobre inteligência, aplicando os testes de QI, chegaram a uma conclusão. Quanto mais escuro aqui for a cor, aqui, essa corzinha aqui não dá muito para diferenciar, mas seria mais ou menos por aqui, em alguns espaços, aqui Austrália, né? Você teria assim, quanto mais aqui para o azul, você tem aquelas pessoas de 90, 95, 100, maior que 105, né? Aqui é sem avaliação, e aqui que mora tão pouca gente que é sem avaliação. Mas essas pessoas aqui, né? Se a gente pegar uns pedacinhos da Europa, ó, cheio de gente muito inteligente, né? Aqui na América do Sul, a gente tem Argentina, Uruguai, o Brasil nem chegou a participar dessa... Não, nós estamos por aqui, nós estamos mais ou menos mais clarinhos aqui. O que tem esse mapa aqui? O que eles nos revelam? Será que o clima tropical torna as pessoas burras? Menos inteligentes, menos capazes? O que os testes de QI nos informam com este mapa? Tem um autor, ele já é falecido, ele é italiano e naturalizeiro e dava aula na UERJ. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Guarnieri, ele tinha um artigo muito instigante que ele dizia assim, não há nada mais injusto no mundo do que a distribuição de QI. Acima dos trópicos, a inteligência flui, ela se desenvolve, e abaixo dos trópicos, muito pouco.
ele, lógico, estava fazendo aqui uma ironia, né, acerca dessa ideia do que é ser inteligente. Se a gente olhar aqui a Europa, né, que durante aqui as explorações, a Idade Média, um pouco antes da Idade Média, as pessoas que moravam nesse pedacinho aqui, que são muito inteligentes, né, meus antepassados, acho que de muitos de vocês saíram daqui e migraram para o Brasil, fugindo da pobreza, essas pessoas, né, que também migraram aqui para os Estados Unidos, elas ditaram o que tem valor e exploraram, né, os povos que não estavam dentro deste padrão europeu e aqui da América do Norte, né, de inteligência, de capacidade. Estes povos foram despojados dos seus bens, foram retiradas as oportunidades de desenvolvimento, de saúde. Se a gente vai para os países da África, né, sabemos o quanto essas pessoas foram sequestradas e distribuídas para o mundo afora, inclusive para manter muita da riqueza desta pequena parcela do mundo, né? Só para localizar que inteligência assim, os testes de inteligência e a ideia de inteligência pode servir para algumas coisas, quando o teste é muito bom, mas nunca para limitar a sua própria capacidade. Então, se você tem qualquer dúvida sobre a sua capacidade de aprender ou se desenvolver, tira isso da cabeça, você é capaz, com certeza, né? Somos capazes. Agora, o quanto vamos fazer para isso acontecer, aí já depende de nós, né? Tem uma frase aqui do Charles Darwin, ele diz: se a miséria dos nossos pobres não é causada pela lei da natureza, mas por nossas instituições, grande é a nossa culpa, né? Então, basicamente, fomos convencidos da nossa incapacidade. O brasileiro só dá o jeitinho, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro não gosta de estudar, brasileiro luta e é muito inteligente também, né? Somos capazes, todos nós, a não ser aquela parcela que eu mostrei aqui, de um grupo muito pequeno, que tem um comprometimento mental muito grande, né, por situações que são mínimas, a maior parte da população é capaz de aprender. Bom, mas o que tem a ver isso, né? 50% a 80% da inteligência é determinada geneticamente. 538 genes são vinculados com a capacidade intelectual. 187 regiões do genoma humano são associados com habilidades de pensamento. Alguns desses genes também são ligados com outros processos biológicos, como a longevidade. No entanto, mesmo com todos esses genes, é difícil, a partir do seu genoma, predizer a inteligência de uma pessoa, porque vai depender desse meio, e quanto mais rico ele for, quanto mais estimulante ele for, e quanto mais a pessoa for convencida de que ela é capaz, ela vai conseguir, ela vai aprender. Por que algumas pessoas realizam mais do que se espera delas e outras conseguem poucos resultados positivos? Aqui já entramos aqui nas nossas comparações, em olhar aquelas pessoas de sucesso, aqueles nossos colegas que conseguem, parece, aprender por osmose, ou aquelas pessoas que têm alguns atributos que eu sinto que faltam em mim, a memória, a capacidade de falar em público. Por que será que elas conseguem e outras pessoas não conseguem? Aqui a gente vai dar uma ideia de mentalidade. Não sei se vocês já ouviram Mindness, um livro, inclusive, da Carol Dweck, que foi lançado no Brasil há uns 3, 4 anos atrás, a tradução, e a ideia dela tem sido vendida, mas ela é uma autora muito séria, né? Mas todo mundo fala esse termo em inglês, mas quer dizer mentalidade. Eu crio, a partir das minhas experiências, mentalidades, que significa, assim,
como eu encaro o meu meio, o meu contexto e a minha própria capacidade de construir coisas, obter coisas ou aprender. As pessoas com mentalidade fixa e as pessoas com mentalidade de crescimento. Esta pode ser uma grande diferença. As pessoas com mentalidade fixa, as pessoas são pessoas que acreditam na inteligência como um traço inato, um traço inato. Necessitam provar para si mesmos o valor, porque eles não acreditam muito. Fogem de desafios, temem o fracasso, têm preocupações com o ego, usam estratégias autoprejudicadoras e autoprocrastinação. Vamos ver um pouquinho isso aqui mais de perto. Se eu duvido da minha capacidade de aprender e acho que essa falta de inteligência é algo inato, interno e incontrolável, é uma característica minha, não ser inteligente. Eu penso, né, cá com os meus botões. Inteligência, na minha mente, é fixa, é inata, é um traço. Então, não tem o que eu faça para mudar isso. É fixa, ela é estável, que eu faça, né, vai fazer com que eu possa melhorar isso e não está no meu controle, nada que eu faço. Enfim, o que eu posso fazer se eu não acredito que eu tenho inteligência? Eu preciso provar a todo momento, para mim e para os outros, que eu tenho pelo menos alguma capacidade. Algumas formas disso é fugir de desafios. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir. Minha vida inteira eu tive muita dificuldade com esporte, talvez porque eu tenha sido uma criança. Eu usava óculos, eu lembro que eu batia os tornozelos uns nos outros, ficavam até cascudos quando eu era criança, quando eu ia correr, eu corria mal, eu botei na minha cabeça, isso não é para mim. Então, por mais que você tente me convencer de que brincar de vôlei, nadar, basquete, não é para mim, eu não aprendo, eu não sei, eu não quero, por quê? Eu acho que eu não sou capaz. Então, eu evito qualquer tipo de desafio. Essa não é uma brincadeira. O esporte não é algo divertido para mim. Porque eu assim, incorporo isso para mim. Eu temo que as outras pessoas me vejam uma situação ridícula. Eu tenho com o ego. Puxa, olha só, estão olhando, devem estar pensando, olha aquela mulher, meu Deus, de coordenação, né? Porque eu não acredito em mim. Então, eu acho que o mundo está olhando quando eu tento fazer, vamos supor que eu posso fazer. E muitas vezes, pessoas que não acreditam nessa sua característica são estratégias autoprejudicadoras ou autoprejudiciais. O que isso significa? Vamos supor que na véspera de uma prova final, ou não, vamos pensar em uma coisa mais eu tenho que fazer uma apresentação pública do meu TCC, tá, na frente de colegas e de professores. E eu me preparei, fui eu que fiz o TCC, eu montei o quadro de apresentação, os slides, eu estou pronta para isso. Mas eu estou morrendo de medo, porque eu acho que eu não sou capaz, eu tenho preocupação, eu vou passar vergonha, eu vou ser ridicularizada. Então, eu posso chegar de manhã e falar assim, alegar, gente, essa noite eu não preguei o olho, eu tive uma enxaqueca tão forte. O que eu estou dizendo? Uma alegação. Eu não passei bem, eu não pude me preparar direito. Caso eu não me saia bem, vocês já sabem, não é porque eu sou incapaz, eu não preguei o olho com uma enxaqueca terrível. Se eu me sair bem, melhor ainda, mesmo estando com dor de cabeça, eu consegui me sair razoavelmente bem. Isso é uma estratégia autoprejudicial, mas é de alegação, é verbal. Mas eu posso também me comportar de uma maneira diferente, né? Eu posso dizer assim, deixei para o último momento. Gente, eu estava com tanta atividade
que quando eu fui preparar, o meu computador pifou, então saiu esse material aqui. Então, vocês já ficam sabendo que não vai estar muito bom, porque eu não tive o tempo devido, ou eu faltei muito às aulas, eu já falto com essa desculpa. Uma época eu dava aula para uma licenciatura e a minha disciplina era às 8 da manhã. Chegou a acontecer que no dia de prova, alunos chegavam, professora, eu não preguei os olhos na viagem de ônibus para cá, porque eles vinham das suas cidades, principalmente do interior de São Paulo, para Londrina. Eu não dormi no ônibus, então, se eu for mal, você já sabe que é isso. Ou então, professora, acredita que eu estudei a matéria errada? Eu achei que era aquele assunto e me preparei para esse? O que isso significa? Eu acredito que a inteligência é fixa, inata e imutável, não é nada que eu faço, né? Agora, uma mente de crescimento. Essa pessoa vê o fracasso como uma oportunidade de crescer. Não deu certo aqui. Como é que eu posso fazer para melhorar? Enquanto a de mentalidade fixa vê como fracasso como um limite das capacidades, né? Quer dizer, eu não consigo, não dá, a partir daí eu não cresço. Então, esta pessoa que vê o fracasso como uma oportunidade de crescimento, ela acredita que a inteligência é mutável. Ela tende a ter meta aprender. O que é meta aprender? Eu quero me desenvolver. Eu acredito que eu dou conta. Eu acho que eu sou capaz. Isso não quer dizer que eu não tenha que me esforçar. Talvez muito mais que outros que têm realmente uma memória muito privilegiada, ou que tem uma rapidez maior de raciocínio, mas eu acredito no esforço. Com o esforço, eu posso chegar ao máximo da minha capacidade. E qual é esse máximo? Sei lá, eu tenho que tentar, né? Essas pessoas confiam e utilizam boas estratégias, as quais melhoram o seu desempenho. Em primeiro lugar, a motivação está muito relacionada a isso. Eu posso, eu consigo, é quase que um mantra. Mas não adianta repetir se eu continuo duvidando da minha capacidade, da minha inteligência. Então, o que a gente tem que tentar mudar? Somos todos muito parecidos. Uma ou outra coisinha de diferença não torna esta pessoa com muito mais oportunidade do que eu, com as minhas limitações. Então, todos nós temos que ver que os desafios nos ajudam a crescer, que o meu esforço e as minhas atitudes determinam as minhas capacidades, que o feedback ele é construído. Eu gosto de tentar coisas novas, né? Então, esta mentalidade é uma mentalidade que a gente pode dizer de alguém motivado. Mas ele não vai cansar? Vai ter dia que essa pessoa também vai falar, puxa, não queria mais nem ver isso. Aula novamente online, né, estudar, ver material online, né, nossa, eu vou deixar só minha carinha aqui, vou fazer outra coisa. Isso é normal, faz parte, somos seres humanos, né, compartilhamos esses cansaços, essas frustrações. Agora, a meta de aprender e de crescer, essa pessoa que não perde, porque ela sabe que a melhoria nas suas capacidades depende de esforço. Ela é capaz desde que ela se empenhe e que ela tenha metas e siga essas metas, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho no terreno da autorregulação. Acredito que a minha inteligência é flexível, tem uma parte inata, tem uma parte ambiental, como em tudo. A saúde, a doença, as nossas características, a cor dos olhos, a altura, tem uma parte que é hereditária e outra parte que é aprendida. O quanto a porcentagem disso, pouco importa. Existem as nossas que são mais dependentes da identidade, mas eu acredito que eu sou capaz de aprender, que eu sou igual a todo mundo, eu devo... Oi? Volta um pouquinho, essa última fala que você falou, que o som está dando
umas travadas, mas essa última fala... Ah, tá muito ruim. Oi? Ah, mas tá picotando demais? Tá picotando um pouquinho, mas assim, o mais foi agora nessa última frase. Tá. Então, deixa eu ver, deixa eu lembrar a última frase. É, retomando aqui, né, da motivação. Se eu acreditar na minha capacidade de aprender, se eu tiver metas que eu adotei para mim, para o meu progresso, é muito importante que eu saiba autorregular o meu comportamento, o meu dia a dia, a minha relação com os conteúdos de aprendizagem, a relação com o meu curso. Tá dando a ouvir? Senão eu tento mudar de lugar também. Tá. Tá dando? Sim. Tá. Qualquer coisa, se me avisa, eu tento levar. É que minha internet às vezes dá uma falhadinha. Daí Tá eu bom, tento ir para outro lugar. Tá? tá bom. Então, a autorregulação. Essa foto aqui foi tirada em 2017, eu estava na pró-reitoria de graduação da UEL, e nós temos lá uma atividade, agora na pandemia não, que é Feira das Profissões. Né? Antigamente chamava Conheça a UEL, mas agora é Feira das Profissões. Cada curso, cada departamento, cada laboratório, tenta para alunos do ensino médio, abre as portas da universidade. Acho que muitas universidades têm essa feira, né? O que a gente pretende com isso? Estimular os jovens a escolherem áreas que eles tenham afinidades. Nós tivemos 12 mil nessa oportunidade, 12 mil jovens que iam tentar o vestibular. Com certeza, muitos ficaram de fora, alguns passaram. Eu volto a dizer, quem é que foi para frente? Aí a gente bate em um problema social muito importante, né? Com a pandemia, acho que isso ficou mais claro, que alguns não têm as condições ideais de aprender, né? Não tem boa escola, não tem material, não tem internet, não tem as condições que possam fazê-lo competir igualmente, né? O modelo ainda de seleção de vestibular, ele ainda deixa muita gente de fora, é um funil grande, apesar de termos cotas para os estudantes de instituições públicas, cotas para os estudantes negros, e nós temos que dar bolsas para estudantes indígenas. Então, nós temos uma tentativa, né, de atrair esses estudantes e mantê-los, que não adianta você trazer e não dar condições para que eles continuem, né? Então, mas muitos desses estudantes, tirando essa parte de que somos uma sociedade extremamente injusta, em termos de capacidade, talvez todos esses daqui tenham a mesma, esses que daqui foram pegos na foto, têm a capacidade de aprender igualzinha, igualzinha. Alguns deles acreditam que a universidade é para eles, outros já foram levados a acreditar que não. Alguns têm tanto receio de se saírem mal que adotam metas excessivamente altas. Ele se inscreve no curso de medicina, por exemplo, que é altamente concorrido. Caso ele não passe no vestibular, ele já tem uma boa desculpa, mas ele é candidato ao curso de medicina, né? A gente vê isso muito, são estratégias autoprejudiciais, né? Bom, mas vamos ver a tal da autorregulação. O Zimmermann é um autor que trabalha com essa questão da aprendizagem autorregulada, junto com vários outros autores, mas aqui eu fiz uma preparação dentro da concepção do Zimmermann, mas bem hard teórica. Eis que os nossos pensamentos, sentimentos e ações autogeradas que são planejadas e ciclicamente adaptadas para a realização de metas pessoais. Isso é a autorregulação. Quer dizer, eu organizo e adapto meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações. Eu planejo, ciclicamente eu adapto esses pensamentos, sentimentos para poder atingir a minha meta pessoal. Será que a gente nasce sabendo fazer isso? De modo algum.
Muitos professores não são autorregulados, então também não sabem ensinar os seus estudantes, né? Então, o Zimmermann prevê que aconteçam 3 fases, né, durante o processo de aprendizagem autorregulada. Começa com a fase preliminar, a fase prévia, na qual eu analiso a tarefa. E aqui as crenças motivacionais, que vou voltar a falar um pouco delas, fazem toda a diferença. Daí eu passo para a fase de realização, propriamente dita, vou estudar, vou escrever meu TCC, vou estudar para o exame, para a prova. Nessa fase é importante o autocontrole e a autoobservação, que vamos falar um pouquinho disso. Terminada a atividade, é a autorreflexão, é o julgamento pessoal, as reações e autorreações. Aqui eu atribuo como vão estar as minhas emoções, tendo em vista os resultados que eu obtive. E daí eu vou estar pronto para uma nova atividade, talvez com crenças motivacionais melhores ou piores, dependendo do resultado que eu fiz. E isso seria basicamente o ciclo de aprendizagem autorregulada. A fase prévia. Primeiro, eu devo estabelecer objetivos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Um objetivo para qualquer tarefa que eu vá fazer, seja estudar para a prova, seja me preparar para um vestibular, para um exame, seja para o meu TCC ou para o ingresso no mestrado, a seleção. Primeira coisa, eu tenho que definir o objetivo. Afinal de contas, o que eu quero? Onde eu pretendo chegar? Esse objetivo, ele tem que seguir isso aqui, esse acrônimo, CRAVA. Ele tem que ser concreto, realista e passível de avaliação. Um objetivo que eu defino, ele tem que ser concreto. Não pode resolver o mundo, por exemplo, com o meu TCC. Eu posso dizer que no domingo à noite eu vou me preparar o exame. Então, eu tenho um exame e defino o objetivo. Nesta semana eu vou estudar para me sair bem no exame. Ele tem que ser realista, está dentro daquilo que, com as condições que eu tenho, eu sou capaz de chegar até ele, e eu consigo avaliar. Esse avaliável, passivo de avaliação, é comigo mesmo. Eu posso ver, estou conseguindo? Será que eu tenho que adaptar alguma coisa? Daí eu estabeleço um plano para atender esse objetivo. Basicamente como vou alcançar esse objetivo? Eu tenho que identificar o que eu tenho em mãos, quais são os passos e as tarefas intermediárias até chegar ao final. Se eu não fizer este plano, eu não vou atingir a qualquer objetivo. E muitas vezes nós levamos a vida como se não houvesse amanhã, né? Eu entro num curso, eu estou numa disciplina, mas eu não me organizo, eu não tenho plano, eu não tenho meta, parece que vai ser por um milagre. Se para fazer um bolo eu preciso de uma receita, de um plano, eu tenho os recursos, tenho ovo, farinha, fermento, açúcar. Agora, o que eu preciso fazer, né? Para chegar com o bolo assado, quais são os passos e as tarefas intermediárias? Depois, lavar a louça e guardar tudo. Se eu não tiver um plano, eu não consigo fazer as atividades mais simples do dia a dia, que dirá dar conta das nossas metas, o que é. Simplesmente fiz um plano e eu não estou me guiando por ele. Fica bonito no papel, mas eu não sigo. O que eu faço? Me conduz ou desvia do alcance do objetivo? Quantas vezes, por exemplo, eu fico nas redes sociais durante o dia? Se a gente for avaliar, talvez parte dos nossos planos não consigam ser adequadamente colocados, porque eu me distraio com outras coisas, né? Coisas que eu posso me distrair, mas não que elas tomem a minha vida, né? Quais as consequências se eu me desviar
do objetivo que eu me propus. Se eu não atingir o objetivo, não tem problema nenhum, eu faço a disciplina de novo, tudo bem. Eu reprovo no TCC, tá bom. Eu não entro no mestrado, tudo bem. Depende do tanto que eu queira, né? Atender, alcançar aquele objetivo, alcançar aquela meta. E a avaliação. Eu alcancei o objetivo? Sim, que ótimo. Não. Então, por quê? Em que eu devo modificar as minhas ações para poder voltar a esse objetivo, né? Deixa eu voltar aqui na frente. Muito bem. Daí, a segunda coisa é o planejamento das estratégias, né? Eu tenho, por exemplo, o meu objetivo é passar na seleção de mestrado. Como é que eu vou conseguir? Quais são as estratégias que eu tenho que fazer? Esses dias alguém me perguntou, como é que eu entro num programa de pós-graduação? Primeiro, assim, você vê qual curso você quer, você vê os orientadores disponíveis, o que eles estão estudando, leia o que eles têm escrito, que os seus estudantes produziram, que, quem sabe, você consiga realizar um projeto dentro do que esse possível orientador se interesse. Mas qualquer coisa que eu vá fazer, eu estabeleço os objetivos, que tem que ser realista, né, avaliável, e... Nossa, faltou a palavra? Como é que era mesmo, gente? Esqueci a palavra. Concreto. Concreto, muito obrigada. Tem que ser concreto, real e passível de avaliação. Agora, o que entra em jogo aqui, vamos falar um pouquinho mais, são as crenças motivacionais. A motivação pessoal entra aqui e depende muito também do que eu tenha comigo. Primeiro, um primeiro conceito, mas já está dentro daquilo que eu falei, são as crenças de autoeficácia. A pergunta aqui é: eu posso ou eu não posso? Eu posso escrever este relatório? Eu posso escrever esse TCC? Eu posso me sair bem nessa prova? As crenças, essas crenças de autoeficácia, elas são originadas, primeiro, nas situações de realização que eu obtive sucesso. Então, se eu sempre me saio bem, se eu sempre consigo, se eu sempre posso, em situações semelhantes a essa, a minha crença de autoeficácia possivelmente seja alta, positiva. Se eu também posso ter crenças sustentadas pela observação dos meus colegas. Puxa, mas ele fez e ficou tão bom, acho que eu consigo fazer isso também. Então, eu posso sim. E eu posso também ser persuadido. Olha, você consegue, você tem características, eu sei que se você se esforça, você vai, eu sou persuadido a. E outras origens, mas essas seriam as três mais importantes. Se eu acredito na minha autoeficácia para realizar tal atividade, eu devo fazer uma reflexão a respeito disso. Por que eu acho que eu não posso? Será que eu estou pensando que eu sou incapaz que a minha inteligência não permite? Então, vamos voltar a pensar naquela questão de inteligência inata ou na nossa mentalidade de crescimento. Uma outra característica motivacional, uma outra crença motivacional que pode atrapalhar ou ajudar é a expectativa de resultados. Alguém que sempre se sai bem pode ter uma expectativa de resultados muito alta. E se, por acaso, o desempenho não for tão positivo e tão bom quanto ela espera, ela pode voltar a duvidar da sua capacidade. Uma expectativa de resultados, ela tem que estar atrelada ao esforço despendido. Eu estudei, não na véspera da prova, eu tenho estudado sempre que eu me preparo para a disciplina, vamos falar um pouquinho disso depois. Eu vou para a disciplina tal, ela é muito importante para o meu curso. Então, eu me preparei antes de ir para a aula. Durante a aula, eu faço anotações, eu faço perguntas baseadas naquilo que eu já estudei, e quando eu chegar em casa, eu vou rever o conteúdo,
vou ver se eu tirei as minhas dúvidas e vou me preparar para a aula seguinte. Meia hora, 15 minutos, eu posso estudar uma disciplina, ou pelo menos mantê-la em dia. Daí, quando eu vou me preparar para uma avaliação, eu não vou precisar passar a noite, claro, estudando. Eu tenho anotações, eu estudei, eu tirei dúvidas. Então, a minha expectativa de resultados, ela pode ser alta, porque eu me preparei, eu me esforcei e eu me organizei. Algo que é uma crença muito positiva, mais que uma crença, mas é uma organização mental, são as metas de realização que eu crio para o meu trabalho. Existe a meta aprender, já falei um pouquinho dela anteriormente. Quem tem meta aprender, acredita na sua capacidade. Eu dou conta, eu consigo sim. E o fracasso, as dificuldades, simplesmente são vistas como desafios e oportunidades para fazer melhor. Aquela pessoa que fez o bolo pode ter solado, ficado um desastre. Mas se a pessoa gosta de cozinhar, ela vai dizer: puxa, o fermento acho que não estava novo, eu pus isso, eu não cuidei da temperatura do forno. Da próxima vez. Então, quem tem meta aprender, faz isso. Agora, algumas pessoas têm meta ego ou meta performance, que seria aquela pessoa com uma grande preocupação a respeito de como estão me vendo. Se eu duvido da minha capacidade, eu vou tentar me afastar dos desafios. Vou usar estratégias autoprejudiciais. Tem aqui uma divisão dessa meta ego ou performance, né? Que ela pode ser também de aproximação. Eu vou fazer de tudo para parecer o mais inteligente de todos. Então, eu até digo assim, gente, eu não estudei nada para a prova. Vocês estudaram? Caso eu vá mal, eu já avisei que eu não estudei. Só que eu passei muito tempo estudando, porque o que eu quero, a minha meta é ego, meta performance de aproximação. Eu quero mostrar que sou muito inteligente. Outras pessoas já duvidam tanto que nem tentam, que é a meta evitação. Eu fujo do desafio, eu falto à aula, eu desisto da disciplina. Essas crenças motivacionais, como vocês podem ver, têm uma relação muito estreita com o fato de eu prosseguir na atividade ou desistir já na fase prévia, um monte de desculpas e desistir. E a última é a motivação intrínseca. O que é motivação intrínseca? Sabe aquilo que você faz por satisfação, por interesse, por diversão, que você faria mesmo que não recebesse nada em troca disso? Isso é motivação intrínseca. Na escola é difícil você encontrar pessoas com pura motivação intrínseca. Você pode ter uma motivação mais autodeterminada, mais autônoma, mas a intrínseca envolve essa ideia de prazer, de alegria em fazer as coisas. Mas nos aproximamos dela quando a minha motivação é autônoma. Eu estudo porque eu sei que isso é bom para mim. Eu estudo porque eu quero me desenvolver. E não eu estudo porque eu quero, pelo menos, evitar uma nota baixa, ou eu estudo porque eu quero uma nota alta, ou me livrar logo desse TCC, ou passar logo no mestrado. Não sei se ficou claro, mas essa fase prévia, eu, pessoalmente, considero como crucial para determinar o que a gente vai fazer lá para frente, né? Aí vamos para a fase de realização. Temos aqui os processos de autocontrole do desempenho e da motivação. Eu comecei já a me preparar. Vou pegar o TCC, que esse aqui acho que dá um exemplo muito bom. Eu estou escrevendo o meu TCC. Eu estou realizando a atividade. O processo de autocontrole do desempenho e da motivação é muito importante, porque eu tenho que focalizar a atenção no meu objetivo, lembra lá? Do meu objetivo, do meu planejamento. Eu tenho que cuidar das imagens mentais que eu crio a respeito desse desempenho. Eu posso já me ver brilhando no dia da apresentação, ou eu posso me ver humilhando. E atrelar sempre ao esforço, à autoinstrução.
Eu olho o meu planejamento, lembra que tinha lá a pergunta? Eu consegui dar conta do que eu planejei para essa semana? Sim? Não? Por que que eu não dei? O que que eu fiz? Como eu usei meu tempo? Eu tinha lá 1h30 para cuidar do TCC. Eu cuidei? Será que esse tempo é adequado? Eu vou precisar aumentar um pouquinho? Nessa fase de realização, é muito importante a autoobservação, os autorregistros. Eu vou coordenando e monitorando o meu próprio desempenho. E a autoexperimentação. Eu refaço o meu planejamento, eu tento buscar ajudas externas, procurar ajuda é uma estratégia de autorregulação muito importante, buscar a informação em outros contextos, tentar aqui escrever de outra forma, enfim, eu observo e tento, experimento, mas o que sustenta essa minha realização é a crença de que eu dou conta. É a minha motivação autônoma, eu faço porque isso eu escolhi para mim e eu sou capaz. Neste processo, o grande prejudicador ou o meu grande inimigo sou eu mesmo. Se eu não agir de acordo com aquilo que eu planejei para o meu próprio desempenho. Então, cuidar da motivação, que não é dos outros para você. Ah, mas um professor não motiva, ele desmotiva a gente. Tem professor que desmotiva, tem familiares que desmotivam, a vida, a pandemia, são fontes de desmotivação. Mas se eu sou capaz, eu acredito nisso, eu tento, porque isso vai fazer bem para quem? Para mim? É isso que eu escolhi para mim? Então vamos tentar. É fácil? Não é. Mas pode ser aprendido e desenvolvido. Já realizei. Aqui os subprocessos para pessoas peritas e inexperientes em autorregulação para a fase de realização, que é o controle motivacional. Aqueles que não sabem se autorregular, têm um plano de trabalho difuso, como eu falei, não é concreto, realista e válido. Eu simplesmente vou fazendo as coisas na medida do possível. Eu não uso boas estratégias, eu não sei usar estratégias, eu não sei procurar ajuda, eu não sei organizar o meu horário, eu não sei escrever de outras formas. E a automonitoração é aleatória. Quando me é conveniente, eu paro para pensar no que eu estou fazendo, ou quando a coisa já está apertando, já às vezes não dá mais tempo, né? Agora, os experientes seguem aquele plano que foi centrado na atividade. Se o plano estiver muito difícil, muito apertado, eu posso também mudar, ele é flexível, né? Eu posso mudar sem prejudicar ou colocar em risco aquilo que eu pretendo alcançar. Ele usa a autoinstrução, né, porque ele planejou, ele automonitora os processos, o dia a dia do que está sendo feito. E chegamos ao final. Terminou a tal da atividade. Recebi o resultado. É a fase da autorreflexão. É a fase do julgamento pessoal. Eu faço uma autoavaliação. Puxa vida, mas que porcaria. Achei que ia ser tão bom. E olha só meu desempenho, olha como é que foi. A quem eu atribuo esse fracasso? Ai, mas eu sou burra, hein? Eu sou burra, puxa vida. Se eu atribuo a minha inteligência ou a falta de capacidade, um resultado que eu achei que não foi muito bom, a chance de eu realizar a atividade novamente é quase nula. Se eu for muito obrigado, eu vou realizar, mas já cheio de estratégias autoprejudiciais, cheios de desculpas. Tem pessoas que assumem tantas atividades junto com a atividade acadêmica, que daí ela já tem uma desculpa pronta, mas também eu estudo inglês, eu ajudo em casa, eu faço isso, eu faço aquilo, não tem nada que eu possa cortar, então por isso que eu me saí mal. Agora, se eu atribuir esse resultado que não foi tão bom, vamos supor, o tempo que eu tive não foi tão bem organizado, o tempo realmente era muito curto. Da próxima vez, por quê?
O tempo, o controle do tempo, está na minha mão. Da próxima vez eu vou controlar melhor. Eu não me esforcei, ou eu não estudei a quantidade que eu deveria estudar, ou eu não usei boas estratégias de estudo, eu não sei fazer resumo, eu não sei sublinhar, eu quis ler tudo de uma vez, eu me dispersei na quantidade de leituras que eu poderia fazer. Esta atribuição, ela é interna, instável, eu posso mudar da próxima vez e está sob meu controle. Então, se eu atribuo o meu resultado a algo interno, instável e controlável, há grande chance de eu repetir essa mesma atividade depois, mesmo que tenha sido o maior fracasso. Mas eu sei que eu posso. A minha motivação inicial, a crença na minha capacidade, ela está muito acima de pequenos fracassos. Eu dou conta, é só tentar de novo. As autorreações. Aqui temos as emoções e as reações adaptativas, ou não. Eu posso ficar muito satisfeito, alegre, orgulhoso, e daí eu pergunto, a que se atribui esse seu resultado? Ah, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, eu sou ótima. Nossa, eu sabia, eu era ótima, sempre fui. Ou insatisfação. Ixi, mas que droga. E daí, geralmente, eu posso incorrer em atribuições não adaptadoras, que são essas reações adaptativas ou não adaptativas, que tem muito a ver com essa atribuição que eu faço. Ou reações defensivas. Eu coloco a culpa no professor, na sala que estava muito quente, no tempo que eu tive para estudar, muita tarefa, muita atribuição, muito trabalho. Agora, se eu fizer as atribuições adequadas, eu me preparo para a próxima. Existe outra chance, existe outra oportunidade. Não é o final da minha carreira, da minha vida acadêmica. O que fazem aqui os inexperientes na fase de autorreflexão? Fazem uma autoavaliação insuficiente, atribui a capacidade, né, no fracasso, e tem autorreações negativas. Nunca mais eu quero fazer isso, ninguém me pega mais, eu não estudo mais, eu vou ver quem faz um trabalho para mim, eu pago, mas eu não quero mais fazer isso. Por quê? Ele duvida da própria capacidade diante de um fracasso. Os experientes autoavaliam as suas realizações, inclusive as de sucesso. Atribui a estratégias, ao esforço, à atenção, à organização, e tem autorreações positivas. Não vai ficar para morrer diante de um resultado que não era o esperado. É lógico, vai ficar aborrecido, mas na vida acadêmica, nós, professores, enfrentamos, por exemplo, você escreve um artigo, você fica lá meses escrevendo, às vezes até mais. Escreve, arruma, corrige, pede para um outro colega, faz em equipe, trabalha e tal, e manda para uma revista. Daí vem o parecer, né? Meses, semestres depois. Daí diz que seu artigo precisa mexer nisso, precisa mexer naquilo, ou então a revista não vai publicar. A primeira autorreação é: que droga, não quero mais esse artigo, e larga ele lá. Só que ele dentro da gaveta, ele fica falando, retoma, você vai me deixar aqui. Aí você, né, dá uma sacudida de cabeça e vamos em frente e retomamos e fazemos, né? Um pouco de frustração, de raiva, essa autorreação negativa, ela é esperada, né? Porque é frustração. Mas o importante é logo eu retomar as boas atribuições e buscar ver, peraí, o que eu posso melhorar? Como é que eu vou fazer, né? Então, voltando ao que o Zimmermann, né, falou do ciclo de aprendizagem, nós dissemos aqui, a fase prévia é essencial, porque dela vai sair a análise da tarefa, o planejamento, as crenças motivacionais, daí a fase de realização, o autocontrole, a autoobservação e a autorreflexão, que são os julgamentos e as reações pessoais. Isto é autorregulação. Existem inúmeras estratégias de autorregulação, estratégias autorreguladas, né? Eu falei buscar ajuda,
estratégias mais cognitivas, não metacognitivas, é aprender a sublinhar, aprender a fazer fichamento, aprender a fazer resumos, fazer mapas conceituais, esquemas, organizar a sua vida acadêmica em termos de eu ir à sala de aula preparado para, já li que seja 15 minutos do que o professor falou que seria a aula seguinte. Chegando em cada aula, anotar, não pensar que você vai ter tudo na memória, não precisa anotar tudo que o professor fala, né? Esqueminhas. E como eu já estudei, eu pego lá o que eu tinha de dúvida, pergunto aqui, em casa eu dou mais uma olhada, e já me preparo para a seguinte. Isso é estratégia, né? Temos que ser estratégicos para tudo na vida. Isso faz a diferença entre quem realiza e quem não realiza. O que podemos concluir? O que podemos esperar? Eu trouxe aqui uma tarefinha. Que tal fazer um horário geral para o semestre? Mas ensaiar uma atualização para as semanas seguintes. Esse quadro aqui eu retirei do livro do Pedro Rosário, Cartas do Gervásio a Seu Umbigo. Acho que a Michele sabe, né, Michele? Podia passar aí para o pessoal, que é muito legal, né? Não sei se você já leu. Sim, a gente usa nas oficinas aqui. Gostei lá do Pedro Rosário, eu acho aquele material muito interessante, né? Ali tem tudo isso que a gente falou, e eu acrescentei um pouquinho mais a motivação, né? Então, analisar o tempo gasto nas diferentes atividades, mas também o tempo perdido. Desde a hora que você acorda, quanto tempo eu preciso para ficar pronto, né? Para fazer, sei lá, para ir trabalhar, ou, depois no trabalho, quando eu volto, quanto tempo eu tenho para o estudo? E eu comparo com o tempo gasto nas demais atividades. Daí isso dá um panorama, por que eu não tenho me saído tão bem, né? Eu comentei, faça lá, analise quanto tempo você gasta nas redes sociais, ou em outras coisas, né? Atividades que não vão contribuir, vendo séries, sei lá, ou dormindo, algo que vai ter consequência séria para o seu desempenho acadêmico. Liste alguns obstáculos à concretização do seu horário, mas também coloca lá os obstáculos, mas daí como é que eu vou eliminar isso? Como é que eu vou superar? Por que planejar, programar a gestão do tempo? Listar os prós e os contras, né? Essa frase aqui é interessante porque um professor pode chegar à conclusão, e deve chegar à conclusão. Percebi que aprender não é algo que acontece aos alunos, é algo que acontece pela mão dos alunos, né? Então, eu, professor, eu tenho que ter a grande tarefa de não deixá-los perder a crença na sua própria capacidade, com competição, com comparação uns com os outros, com elogios fora de hora, que levem as pessoas a achar que alguns são mais capazes e outros menos, a entrega dos resultados, os feedbacks. Esse é o papel do professor, de não fazer os alunos desistirem por não acreditarem na sua capacidade, se desmotivarem. Mas aprender é algo que acontece pela mão dos alunos, né? Pelas mãos dos alunos, e não do professor. Se eu não fizer isso, dá para eu falar, tudo isso é bobagem, né? Mas daí a gente pode chamar lá a letra dos Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Será? Será que ele protege? Protege, não. Realmente que tentar, né, fazer o nosso trabalho. Deixa eu fechar aqui, paro a apresentação e volto aqui. Bom, gente, eu preparei essa fala e estou aqui à disposição de vocês para questionamentos, perguntas, reclamações, queixas, em que eu puder ajudar, o que eu puder esclarecer. Tem muitas carinhas aqui, essas pessoas estão aqui? Quem está aqui? Fale conosco.
Rogério se mexeu. Quem mais? Só não quero me expor aqui não, mas sensacional, sensacional. Gostei demais da palestra, gostei demais, sério mesmo. Obrigada, Rogério. Aí, ó, viu, Michele? Conseguimos. O Pedro está aqui, o Osvaldo, o Arthur, o Fábio, a Heloísa, eba! Algum comentário, alguma pergunta? O professor fica esquizofrênico aqui, né? Bruna levantou a mão. Obrigada. Obrigada, pessoal. Diga, Bruna. Gostaria de agradecer pela palestra, porque foi super motivacional. Vou voltar para a autoescola semana que vem mesmo. Que beleza! Muito bom, fiquei feliz. Estamos tendo bons feedbacks aqui. Obrigada, gente, muito obrigada. Ana Carolina? Tá com eco. Acho que é o Pedro. Oi, gente, tudo bom? Diga. O Pedro está no perfil da Carol, são nossos 2 bolsistas, é que a Ana abriu a sala e ele está gerenciando. Entendi. Tinha outras pessoas que tinham levantado a mão, quem quer fazer perguntas, comentários? Acho que o Rogério, né? Você vai falar, Pedro? Ou Ana Carolina? O Rogério levantou a mão. Show. Então, eu só precisava falar isso muito obrigado por ter me ajudado. Eu sou uma pessoa que entendo a vida dessa forma. Eu preciso de um planejamento e uma guia mental para eu continuar fazendo as coisas, porque é um passo depois do outro. Eu só consigo entender a vida assim, só que eu não sabia desenvolver o meu planejamento para o meu estudo. Eu consigo fazer várias outras coisas na minha vida, mas às vezes para o meu estudo eu deixava um pouco o planejamento de lado e tentava seguir com o que eu conseguia fazer, entendeu? Eu ia tentando fazer meio solto. E aí, às vezes, o desempenho em algumas matérias não eram tão bons, porque às vezes eu deixava ela de lado, dava preferência para umas que têm mais prioridade, e aí ia levando, ia tentando levar, e às vezes eu precisava me articular um pouco melhor para poder conseguir esse caminho. Vocês me deram o caminho, mano. Muito obrigado. Que bom, que bom. Esse livro, Cartas do Gervásio e Seu Umbigo, ele tem umas cartinhas lá de preparação para a aula, né, que eu acho fantástico aquilo. E eu falo, puxa vida, se eu soubesse disso quando eu era aluna, né, do ensino médio, da graduação, acho que a minha vida teria sido outra, mais fácil. Porque, assim, dá a impressão, puxa, mas vai dar tanto trabalho. Não. Sabe aquele samba, se malandro soubesse, como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem? Uma frase do samba. Eu acho que é isso. Se a gente soubesse quanto é mais fácil você se planejar e se preparar, porque você nunca vai estar atribulado por data, puxa o exame agora, cartas do Gervásio ao seu umbigo, né, Michele? Assim, alguém perguntou qual o nome do livro, a Michele tem aí certinha a referência. Vou anotar aqui. Vou colocar no chat o nome do livro. Acho que o Pedro quer falar, e tem uma pergunta também de quando você ainda estava falando. Era do Rogério, né, Rogério? Foi atendido? Você tinha perguntado a forma. Então, tá 100%. Era exatamente o que eu tinha perguntado antes mesmo de você começar a falar. Isso. Na hora que eu vi, eu bati o olho e falei, Deus, obrigado. Era só isso. Que bom! Que bom. Pedro. Está com o microfone desligado, Pedro. Pedro, Ana Carolina. Oi, tudo bom? Eu estou aqui no lugar da Carol. Sim, chega, Pedro. Mas gostei muito, Sueli. Consegui acompanhar no comecinho, que eu estava no meu outro e-mail. E foi muito bom. Passou várias memórias na minha cabeça, da minha graduação. Agora eu estou no finalzinho já. Mas para quem está chegando, gente, aproveita. Isso ajuda muito, faz muita diferença na graduação. E também acadêmica, viu? E também quero o pessoal preencher a lista de chamada, a lista de presença, pessoal. Tá aqui no chat. Se precisar, eu envio novamente. Muito obrigado, Sueli. Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço, Pedro. Professora,
Dá um minutinho. Sim, Roberto, eu queria agradecer também, eu achei muito interessante. Eu teria uma pergunta, é o seguinte, a senhora explanou algumas dificuldades e também algumas saídas. Eu queria fazer uma pergunta e colocar mais ou menos assim, o que eu passo. Eu sinto, às vezes, um pouco de fadiga por meio dos meus horários, entendeu? Porque eu sou, digamos que, se eu for colocar na ponta do lápis, eu durmo 30 a 36 horas semanais. Por conta da minha graduação, trabalho e vida particular. Existe alguma coisa relacionada a esse tipo de problema? Ou algum estudo em particular, assim, que possa me ajudar, no caso? Então, Roberto, eu acho que a questão assim é muito ligada ao que a gente falou do planejamento, né? Um bom planejamento, ele tem que ser compatível com a sua realidade. O tempo, nós temos 24 horas por dia, e uma parte dela, pelo menos umas 6, 8 horas por dia, é esperado que a gente repouse, né? Que se desligue. Agora, na vida do trabalho, nos finais de semana, tem que ver no planejamento o que você consegue fazer, né? Como utilizar da melhor forma esse horário que você tem disponível. Por exemplo, quando vai começar a estudar, eu vou deixar meia hora, hoje eu só tenho meia hora, então eu já deixo todo o material disponível, um copo d'água, o lápis, a borracha, tiro o celular, tiro tudo aquilo que possa me distrair e procuro me concentrar 100% naquele pouco tempo que eu tenho. Porque muitas vezes você fala, agora é o horário de estudo, eu vou. Mas eu vou para um lugar, às vezes tem vários distratores. Eu vou para cá, não importa, o telefone pode ser, né? Agora, sim, o tempo também é limitado, né? A sobrecarga de atividades de trabalho, ela pode ser excessiva mesmo, né? Eu não sei que etapa da sua vida você está, mas tem que ver também seu quadro de saúde, como é que você está, né, fisicamente, ou assim, sei lá, um estresse muito grande. Estando bem de saúde, eu acho que rever, fazer isso que eu comentei lá, emprestei lá do Rosário, né? Você pega faz um rastreamento aí do seu dia a dia e ver quais são os horários, quanto você se ocupa em cada atividade. E será que dá para enxugar um pouquinho algumas delas? Será que é possível, sem atrapalhar demais a minha qualidade de vida, eu aumentar o tempo para estudar, tirando de outras situações, né? Porque não tem muito milagre. E o planejamento tem que ser bom para você, de acordo com a sua realidade, né? Então, achar uns tempinhos. Agora, dormir é importante, comer bem é importante, né? E ter lazer também. A gente não pode também ficar 100% só voltado a isso, né? Então, é o que eu posso dizer, Roberto. Não tem, assim, muito milagre, mas é essa organização do seu tempo que você vai ter que buscar, né? Entendi, professora. Muito obrigado, viu? Não, imagina. Boa sorte aí. Mas essa falta de motivação, ela pode ser atrelada também a essa vida bem limitada, assim, de tempo? Pode, claro, porque você se planeja para fazer tantas coisas e vai se frustrando por não ter tempo, a desmotivação pode ser, sim. Se você quer muito isso que você está realizando, curso, por exemplo, a desmotivação propriamente dita, que é a ausência de intenção, desmotivação, o conceito é esse, a ausência de motivação para agir. Se você está se você quer muito, é difícil que mesmo com as atribulações, você queira menos ou desista, que você fique desmotivado. Desistir até você pode desistir, mas não por desmotivação. Eu vou dar um exemplo. Eu amei a pós-graduação agora.
né? E, assim, as minhas atividades em casa, que eu fiquei uns 2 anos afastada, né? Eu assumi, por exemplo, cuidado com os meus pais, eu tenho um bebê da minha filha, com a minha filha aqui em casa, o dia a dia de casa. Então, assim, eu queria estar estudando mais, eu queria estar fazendo mais. Mas daí o que acontece? Chega à noite, depois que tudo se acalma, eu fico estudando. Né? Daí eu acordo no outro dia, cedo, mas eu utilizei esse tempo porque eu quero muito, sabe? Então, assim, precisava rever também se essa meta realmente é importante para você, porque às vezes não é, e dá para mudar também, né? Tem que ver, assim, o quanto eu quero. Se eu quero realmente muito, alguma saída, então eu sugiro, se você tem certeza que é isso que você quer, é esse curso, é essa formação, então é rever o seu horário e buscar aí trechinhos do seu horário. Muito obrigado, professora. Imagine, boa sorte. Obrigado. Professora Sueli, Sim, Reginaldo, boa tarde. Isso. boa Boa tarde. tarde. Queria parabenizar pela apresentação, gostei bastante também. Obrigada. Tenho uma pergunta. No meu caso, até vou fazer uma breve apresentação para vocês entenderem o contexto. Eu tenho 33 anos, né? Iniciei a graduação de BICT aqui no campus de Pós-Caldas, né? Na Unifal aqui de Pós-Caldas. Uhum. E, na verdade, não tive a oportunidade de fazer uma graduação assim que encerrei o ensino médio, né? Por condições pessoais e, na verdade, formei família antes do que estudei, né? E, sim, e percebo que mais que hoje eu tenho o intuito de estudar para aprender, não para adquirir um diploma, igual você até mesmo citou, né? O meu intuito, na verdade, é de aprender até para aplicar na minha profissão. Eu tenho bastante dificuldade com algumas disciplinas, por exemplo, na área de exata, cálculos, né? E mesmo que eu me dedique, né? Eu ainda sinto essa dificuldade. Não sei o que você acha disso, se talvez pode ser a questão de essa estimulação, talvez não houve, né, anteriormente, ou você acha que mesmo assim o planejamento de estudos ainda está deixando a desejar? Aí, Reginaldo, a área exata, né, as áreas exatas, a matemática, a física, cálculo, esbarra numa dificuldade que eu acho que é nacional. Quem ministra matemática nas séries iniciais, qual é o profissional? Você sabe? Qual a formação dos professores das primeiras séries? Pedagogia, não é? Pedagogia. Não estou falando mal dos pedagogas, não, levo a vida inteira na formação de profissionais da pedagogia, mas geralmente a gente escolhe um curso como a pedagogia, letras, outros cursos, fugindo de quê? Pedagogo gosta de matemática? Deve ter alguma exceção aqui e ali. E o que acontece? Esse professor pode ser maravilhoso, essa professora, que geralmente somos mulheres, né, as pedagogas, ele pode ser um professor maravilhoso, tem pesquisa mostrando isso, mas quando chega na matemática, esse professor também tem dúvidas de conhecimento, ele tem lacunas no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, que vem da escola. Então, nós ficamos com lacunas. Ler, escrever, usar o raciocínio lógico para outras áreas parece ser mais fácil, porque nós tivemos a oportunidade de desenvolver nessas áreas. E quando chega na matemática, talvez pela própria dificuldade do professor que me iniciou na matemática, eu passo a vida sem ter desenvolvido o raciocínio lógico básico para matemática, ou ter aprendido os conhecimentos básicos que são necessários. Daí o que eu sugiro?
Se não tem na universidade um curso de extensão, um curso, que você busque fora. Eu sei que é complicado, né? Puxa, mas já estou na faculdade, vou ter que buscar. Mas matemática básica, algo que te ajude nesse conhecimento que dentro do seu próprio curso você não vai ter, né? Então, assim, uma complementação. Alguns alunos também têm uma dificuldade muito grande de escrever. Então, assim, eu sempre sugiro, vá buscar ajuda, vá buscar reforço fora, né? E é interessante que tem até uma pesquisa mostrando que no Brasil, se você disser, gente, eu não entendo nada de matemática, essas áreas, matemática, física, nossa, não é comigo. Daí você vai encontrar uma porção de pessoas que compartilham com você essa dificuldade. Agora, se você disser, gente, eu tenho uma dificuldade para falar direito e para escrever, nossa, essa história de leitura, de alfabetização, para mim, eu sou um desastre. Fica feio, não fica? O que eu quero dizer é que é cultural, assim, a matemática, o ensino das ciências, de modo geral, pela escola, ele é frágil. E uma parte, eu falei da falta de conhecimento do professor, mas esse é uma das causas, né? Porque, assim, o professor vai dar aula de conteúdos da história, da biologia, né, de outras ciências, talvez com domínio maior, então ele se prepare melhor, e na matemática não. Então, assim, resultado, chegamos no ensino superior com sequelas, lacunas muito graves. Então, não tem outra saída. Faça alguma formação complementar, se de repente tem reforço, às vezes na universidade tem alguma coisa assim, na faculdade tem, ou um professor mesmo que seja bom, que te ajude. Eu tinha um colega, eu trabalhei numa secretaria de Estado, os diretores eram professor de matemática, e ele estava lá trabalhando comigo na administração. E na hora do almoço e no final da tarde, ele juntou um grupo de pessoas que trabalhavam, os técnicos que trabalhavam ali com a gente, que inclusive tinha um que fazia engenharia, e ele tinha uma dificuldade muito grande, e esse meu amigo dava aula para eles, assim, por quê? Porque ele queria ajudar. Tem alguém que tem um tempinho, sabe? Porque a gente tem que procurar ajuda mesmo, isso é uma estratégia. Isso é aprendizagem autorregulada. Estou com dificuldade aqui. Olha lá. Desculpa interromper, não sei se o Reginaldo ainda está aí, mas eu já participei, eu já tive esse problema, e se ele precisar de alguma ajuda, eu já fui monitor de matérias de exatas, hoje eu sou monitor de... É só mandar uma mensagem, um e-mail, aí eu indico para ele. Eu tenho bastante amigo aí que dá essa força aí para os alunos mais novos, beleza? Ai, genial. Reginaldo, tá aí? Opa, tô sim, pessoal. Eu agradeço aí você pela resposta, pelos colegas aí. E, assim, só complementando também, eu me matriculei esse semestre aí na disciplina, na verdade não é uma disciplina, mas é uma extensão, né, chama CIAP aqui, né, que é um curso preparatório, para poder até tentar me desenvolver melhor nessa disciplina. Mas, de qualquer maneira, eu vou estar acionando os meus colegas que se dispuseram, né, a ajudar. Já anotei o e-mail de cada um. Eu te agradeço pela ajuda. Não desista e não se sinta incapaz, por favor. E o Roberto aqui está te dando essa abertura, aproveita, né? Buscar ajuda é uma das estratégias muito importantes. E nos dias de hoje, ter gente solidária, um apoiando o outro, é muito bacana. Eu fiquei bem contente de ouvir isso. Obrigado, e sorte aí, Rogério. Antes de passar para a Aline, só queria falar para o Reginaldo, para o pessoal que está aqui, eu penso que tem bastante gente dos bacharelados interdisciplinares que está tendo monitoria de matemática básica também, que é uma monitoria que tem justamente esse objetivo, né, de fazer, de oferecer estratégias para essa revisão dos conteúdos da matemática básica. Então, acontece às quartas e quintas. Eu mandei o link para todo mundo nos e-mails de vocês institucionais, então pode dar uma olhadinha. E eu vou fazer minha pergunta antes de passar para a Aline, você pode responder junto, Sueli. Eu queria uma orientação sua, a gente recebe, eu acompanho muitos alunos que
eles fazem um planejamento, eles até conseguem adotar estratégias de gerenciamento, estabelecimento de objetivos, fazem um planejamento coerente, realista, de acordo com os objetivos deles, mas eles reclamam muito dessa sensação, eu acordei e não estava com vontade de fazer nada e não segui o meu planejamento. A gente sempre conversa por quê, da onde vem essa sensação, né? Se é insegurança, se é alguma experiência negativa que já teve com aquilo que você tem que fazer, se é falta de tempo mesmo, porque às vezes eles chamam de procrastinação, mas na verdade assumiram muitas tarefas e não tem tempo suficiente para tudo. Então eu queria que você falasse para a gente alguma orientação, o que eu faço no dia que isso acontece, né? Eu tenho um planejamento bem estabelecido, é claro que eventualmente não chega a ser um problema, mas para aquele aluno que isso está acontecendo com frequência e atrapalhando bastante o que ele precisa fazer. Aline, pode fazer sua pergunta. Obrigada, Michele. Primeiramente, quero agradecer a você, a professora Sueli, que foi excepcional e complementou tudo que eu havia conversado com a Michele, né? Então, quero agradecer a Michele também pelo convite, porque foi sensacional. Eu acho que a minha pergunta vai complementar um pouco do Reginaldo, mas eu vou fazer assim mesmo. No sentido mais de cognitiva, porque eu entendi essa questão de comparação, né? Que a gente acha que cada um tem seu momento de fato. Isso tornou-se claro para mim, porque eu realmente percebi no mestrado que eu tenho uma certa dificuldade. Então, às vezes, me comparar com algum colega que está mais avançado, isso talvez me prejudique nesse momento. Aí talvez não consiga fluir. Então, o que eu assim, tenho reparado, ainda mais a nível de mestrado, assim, que tanto as leituras quanto a escrita, assim, ela tem que ser mais formal, nessa parte, no molde mais acadêmico, né? E isso me preocupa um pouco, porque eu não sei se eu estou à altura, por exemplo, se a minha escrita está à altura daquilo. Apesar de que a minha orientadora, ela corrige, mas ela não faz esse tipo de apontamento, ela só corrige questões que eu acho que ela acha que deve ser importante alterar, né? Até ela faz alguns questionamentos, mas por que isso? E aí eu vou pensando e tento redefinir esse texto. Mas, por exemplo, quando eu vejo um texto de um artigo, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma habilidade assim, de raciocínio nessa questão assim, de leituras, assim, ela traz um autor, traz outro, eu tenho a impressão que é ela que fez essa costura e escreveu. Eu sinto que eu tenho um pouco dessa dificuldade. E aí foi até que eu questionei com a Michele, no sentido assim, será que isso também está relacionado, eu entendo que está relacionado à questão cultural que eu vivi enquanto criança, enquanto a minha história, vamos dizer assim. Mas também, assim, essa questão educacional, talvez, que eu tive, que não me deu esse aporte, que talvez acho que vai de encontro com o que o Reginaldo falou. Às vezes ele teve essa dificuldade, isso que você falou da pedagogia faz todo sentido, porque a exatas também é a minha dificuldade. Eu gosto bem da escrita, eu gosto dessa questão de escrever, de ler, de entender o português, assim, friamente falando, mas assim, eu vejo que às vezes eu não sei se eu tenho, né, eu acho que estou indo de contraditório que você falou, né, que a gente não deve pensar assim, mas às vezes eu penso que eu não tenho não é que eu não tenha capacidade, porque se eu conseguir passar no mestrado, eu vou ter capacidade de sair, isso eu sei, mas o que me gera é um pouco de expectativa no sentido assim, será que está bom para ela, será que não está? Será que está muito superficial, está muito simples, sabe? E, como você já está mais avançada, qual que é a dica, assim, nesse sentido que você me dá? Primeiro, assim, Aline, da pedagogia, eu quis falar das exatas, porque a maioria das pessoas que vão para as humanas vem fugindo das exatas, né? Mas tem pedagogos, né, fazem trabalhos maravilhosos. Eu tive alunas e tenho colegas que ler. Travou, Sueli. Oi, travou? A escrita. Você parou agora. Eu tenho colegas que fazem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Que são pedagogos. Eu queria só limpar a minha barra. Isso não, são profissionais excelentes, como, né, eu acho que a formação é que acaba ficando, né?
Mas o que a Aline falou da escrita acadêmica, a escrita formal, é treino, Aline. Porque, assim, eu estou agora em fase de escrita de um artigo. Então, eu vou, ver lá, qual é o tema do artigo que eu estou escrevendo, qual é o problema, quais são os objetivos. Então, o tema, eu busco na literatura pessoas que falam sobre o tema. Então, eu não vou escrever a mesma... Assim, eu leio um artigo que fala daquele tema. Eu seleciono naquele artigo as ideias centrais. Daí eu vou fazer, eu tenho essa estratégia, eu reescrevo, eu penso e eu coloco ali no meu texto, na parte do tema. E depois eu vou lendo outros, e daí eu alinhavo. Essa é uma estratégia minha. Mas ao você ler... tenta ver qual foi a estratégia que o autor, que é igual treinou mais que você, que estratégia ele usou para escrever. Então, ele pegou um autor, eu não gosto muito de fazer a apresentação literal do pensamento do autor, né? Eu procuro parafrasear, conversar com o autor, mas você vai ganhando confiança à medida que você escreve. Então, você vai ver como é que esse autor escreve. Ele usa muita paráfrase, como é que ele faz, né? Como é que ele alinha as ideias. Então, o texto acadêmico, ele tem que fluir, mas dentro de uma formalidade. Então, leia muitos artigos científicos, e leia muito, leia tudo, de bula de remédio, a receita de bolo, a romance, leia. Quando você tiver oportunidade, como você está com essa dificuldade, use o seu tempo para ler, sabe? Não veja TV, veja bem pouquinho, não fique nas redes, leia. Porque quanto mais você lê, você melhora o seu vocabulário, você melhora a sua fluência verbal, tudo se amplia com a leitura. E leia também artigos científicos. Se coloque no lugar do autor, porque você é autora também, você vai escrever sua dissertação, você vai ser a autora do relato da sua pesquisa. Então, leia, tentando entender como aquele meu colega escreve. Você vai achar vários estilos de escrita, mesmo dentro do estilo formal acadêmico. Então, corra atrás disso, que você consegue. E aí, é assim, ler, 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 e ler mais um pouco quando tiver tempo. É a receita, sabe? A gente aprende com os modelos, na leitura é isso, sim. Né? E procurando, assim, como esse autor escreve, né? Correto? Obrigada, Faz parte, Aline, você vai dar show aí nesse seu mestrado. Amém, se Deus quiser. Então, e a Michelle perguntou, né, o que fazer com as pessoas que dizem que acordaram e não estão animadas, e agora eu estou achando que eu vou desistir. Ai, que dureza, que cansaço. Eu, por problemas de saúde, eu tenho a vida inteira eu fugi de esporte, né? Agora eu me vejo obrigada a fazer musculação. Tem dia que eu penso, ai, que saco, acho que eu vou falar que eu estou doente, né? Tem dia que mas daí eu vou e faço. E daí, na segunda-feira, que eu fiz aula online, né, com o meu professor, ele me disse o seguinte, ele pôs na agenda alguns dizeres. Tá com preguiça? Vai com preguiça mesmo. Tá com vergonha? Vai com vergonha mesmo. E tem uma outra coisa que ele falou. Tá desanimado, vai desanimado mesmo. Porque se você enfrenta o resultado, depois de você ter feito, primeiro a sensação de cumprir, né? Ela é estudada, até mostrei, o mesmo do CIE, da autorregulação. Você tem a fase prévia, vou, não vou, começo, não começo, é o antes, é o durante e é o depois. Então, começar, sair da zona de conforto, sair, né, daquilo que é muito mais fácil procrastinar, é muito mais fácil falar, não, hoje eu estou muito cansado. Então, tem que ver, assim, o que realmente eu quero. Eu chamaria para esse fato, qual é a sua meta? Você quer mesmo esse curso? Você quer mesmo essa formação? Então, supere esse desânimo inicial, porque depois de feito, o resultado vai ser, né? E assim, Michele, é como o Bandura fala, né? Você vai aprender também com o êxito da
da sua atividade ou dos outros, né? Então, ele tem que perceber e olhar o quanto ele tem êxito ultrapassando ou sobrepujando aí essa preguiça, esse desânimo inicial. Porque, assim, em desmotivação é sério, porque, assim, a falta de intenção. Se eu estou desmotivada 100% para o meu curso, então é melhor procurar outra coisa, vai ver que eu escolhi errado. Isso é desmotivação, é a falta de intenção. Agora, um desânimo inicial, uma preguicinha inicial, quem nunca, né? Eu acho que em todas as atividades que a gente assume, tem dia que, puxa, se fosse por mim, eu não faria, mas eu vou com preguiça mesmo. Pensar que são resultado. É como se está em uma academia ou fazendo exercício físico. Se eu faltar, alguém vai fazer por mim? Não, né, vou com preguiça mesmo. Isso assim, né? Não sei se eu ajudei, mas não é fácil, não. Não estou dizendo que é tarefa fácil. Quando a pessoa não está ali, ela fala mais mesmo. Preguiça, desânimo. E tem dia, né? Ainda agora vai entrar. Aí não faz tanto frio, né? Mas aqui no sul já está um friozinho, uma chuva, dá vontade de não fazer nada, mas tem que superar isso, né? Mais alguma questão? Não sei se eu respondi, Michele. Sim, respondeu. Sempre é nesse sentido mesmo, né? A gente tem uma estratégia, aquela 1, 2, 3 e vai, né? Tipo, não pensa muito, tá no seu planejamento, vai, porque depois que a gente começa, o negócio flui, né? Eu uso uma também de não pensar muito, por exemplo, eu tenho um objetivo e aquelas etapas que às vezes podem parecer mais chatas, elas fazem parte daquilo, então não fica pensando, né, por exemplo, ir na aula todos os dias. Faz parte do seu objetivo de passar por isso. Então, não fica questionando todo dia se você tem ou não tem que ir na aula. Você tem que ir, né? Já assume isso como... acho que não tem mais nenhuma. Sueli, eu queria agradecer muito a sua participação. Adorei ver a foto da UEL. Eu já estudei na UEL. Já morei em Londrina. Ainda tenho família que mora em Londrina. Tenho muito... Depois a gente troca aí umas figurinhas. Tenho muito carinho por Londrina, pela UEL, pelo calçadão, me trouxe muitas boas memórias. Que bom. Que bom. E eu acho que a sua fala foi muito... Quem sabe você vem passear aqui, acabando a pandemia. Sempre eu estou indo passear em Londrina. Sua fala foi muito positiva, acho que foi bem ao encontro do que os alunos precisam, do que eles discutem, têm dúvidas. Então, agradeço e já deixo o convite aí para próximas oportunidades, você falar para a gente, fazer outras atividades. Pessoal, agradeço a participação de vocês, né? O pessoal que ficou aqui agora até os últimos minutos. Continuem participando das atividades. Amanhã tem o primeiro encontro do ciclo de encontros do projeto de vida, e toda terça-feira está tendo atividade de apoio pedagógico. Um abraço para vocês. Sueli, um abraço para você. O que precisar, a gente fica à disposição. Acho que a professora travou. Bom, eu vou encerrar a gravação. Oi, Sueli, voltou? Oi, voltou. David e Anderson Lopes levantou a mão. Eu queria saber onde fica gravado, porque eu vi que está sendo gravado, eu não consegui entrar às 14 horas, eu queria assistir novamente. David, a gente deixa no YouTube do Departamento de Apoio e Acompanhamento. Tá, assim... Eu vou deixar o link aqui também. Ótimo. O Pedro vai pôr o link aí no chat para vocês. Obrigado. Olha, pessoal, foi